Olá, estamos iniciando pelo canal Supre, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos. Uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com o professor Sérgio Olavo Pinto da Costa. Vamos revisitar a sua formação e também discutir a sua trajetória no campo da genética de micro-organismos. Vamos também conversar sobre seu último livro, O Homem Microbiano. O nosso convidado é formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná e tem especialização em microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, onde também obteve a sua livre docência. Tem pós-doutorado na Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Foi professor visitante da Universidade de Bayreuth, na Alemanha. Foi professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, da Universidade de Caxias do Sul e da Universidade Católica de Santos. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Genética e atua nas áreas de genética molecular e de micro-organismos. Publicou 95 artigos em revistas científicas, 26 capítulos de livros e 10 livros. Orientou 40 teses de mestrado e 11 teses de doutorado. Ele recebeu inúmeros prêmios e homenagens, das quais eu destaco: membro da Academia Brasileira de Ciências, menção honrosa do Prêmio Jabuti, Prêmio LAF de Ciências Básicas, professor emérito da Faculdade de Medicina de Jundiaí e membro titular da Academia Brasileira de Ciência. E também recebeu a Ordem Nacional do Mérito Científico na categoria de comendador. Aposentou-se como professor titular da Universidade de São Paulo, onde hoje é professor sênior. Obrigado, professor Sérgio Olavo Pinto da Costa, por ter aceito ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria para revisitar a sua formação e os caminhos que o levaram a ser docente da Universidade de São Paulo. Eu quero agradecer ao colega e amigo, professor Isaac Reutemann, pela oportunidade de estar me dando de participar do seu prestigioso programa. Bem, eu sou formado em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Paraná, em 1958. E, no mesmo ano, eu me tornei docente do Departamento de Bioquímica, né, dessa universidade. Em 1960, eu aceitei o convite do professor Meitri Bacila para fazer parte da disciplina de Bioquímica na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, localizado no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, onde instalei meu primeiro laboratório de genética de micro-organismos. Em consequência da reforma universitária da USP, que ocorreu em 1970, eu instalei meu laboratório de genética de micro-organismos nesse instituto, no Instituto de Ciências Biomédicas, perdão. E
o laboratório está, desde essa época até hoje, instalado onde nós estamos trabalhando, mesmo como aposentado. Sou professor também da Faculdade de Medicina de Jundiaí, sou professor emérito, né? E tenho participado em várias universidades, dando cursos ou mesmo trabalhando. Muito bom. Professor Sérgio Olavo, né? Juntamente com os professores João Lúcio Azevedo e Elisa Penido, nossa saudosa Elisa Penido, é considerado como um dos pioneiros da genética microbiana no país. Poderia relembrar fatos marcantes e qual é o panorama dessa especialidade hoje no Brasil? Claro. Na realidade, a genética de micro-organismos teve seu início quase que simultaneamente nos anos 60. E graças aos pesquisadores, como você disse, Elise Penido, mas tem também o Rodolfo Hausmann, que está na Alemanha agora, e Darcy Fontoura de Almeida, mais ou menos na mesma época, isso na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E o João Lúcio de Azevedo e eu, na USP, nessa mesma época também. Então, praticamente, ela teve seu início bem no começo dos anos 60. E é curioso, porque a genética de microbiana ela é praticamente um ramo da microbiologia. E é interessante observar que a microbiologia passou por 3 fases distintas. Passou para a primeira fase da microbiologia, foi a microscópica, que era contemplativa e de pura observação. Foi na época que foi inventado o microscópio pelo Leeuwenhoek, isso em 1675, e é claro que existe até hoje essa parte mais sofisticada, com aparelhos mais sofisticados, né? E para ver a estrutura e a ultraestrutura da bactéria. Quer dizer, não desapareceu essa fase, mas logo surgiu a segunda fase da microbiologia, que é a fase experimental médica. Ela tem início em torno de 1878, quando foi apresentado na Academia de Ciências de Paris aquela sensacional teoria dos germes por Pasteur, Joubert e Chamberlain. Apesar de Pasteur ter tido uma noção, né, uma consciência perfeita da fisiologia bacteriana, mas, na época, foi dado uma justa preferência à medicina. Então, apesar de tudo isso, o que causou, na realidade, foi um crescimento da genética, da microbiologia médica, né? Nessa fase, uma fase gloriosa, que foi em torno de 1880 a 1990, essa fase, nós tivemos grandes pesquisadores na microbiologia médica, que o Robert Koch, Löffel, Schaldin, Hoffmann, Hansen, é uma série, Nice, Ebert, Bourdet-Gengoult e Rocha Lima, e o Chig e outros. Mas a terceira fase, que é importante para a nossa conversa. A terceira fase surgiu entre 1920 e 1940, que é chamada de o que as bactérias são e não o que elas causam. Essa fase é importante porque bioquímicos e fisiologistas perceberam que o metabolismo e as reações metabólicas, né, dos micro-organismos eram semelhantes aos organismos superiores. Então, tendo essa relação, que você encontra as mesmas reações metabólicas e os mesmos constituintes em micro-organismos e nos organismos superiores,
foi criado, a ideia apareceu de que havia uma unidade fundamental de estrutura e função, né, da matéria viva. Então, havia uma parte comum da matéria viva, tanto nos micro-organismos como nos superiores. Então, desde então, percebeu-se que as bactérias podiam ser um material importante para o estudo, né, da biologia celular. Ou seja, você estudando as bactérias, você podia extrapolar, e era uma maneira fácil de você chegar aos eucariotos. Então, essa terceira fase que é importante para a nossa conversa, né? Mas ela evoluiu muito, a genética de micro-organismos, mas hoje ela não existe como uma especialidade, porque ela praticamente os seus princípios hoje são necessariamente incorporados em toda a biologia molecular, né? A sua metodologia, as suas ideias básicas e funcionais. Então, ela teve a sua origem, se individualizou e agora se popularizou dentro da biologia molecular. É interessante, professor Sérgio Olavo, porque nós estamos enfrentando hoje uma pandemia muito séria, né? Causada por um vírus, né? E o vírus, como todo ser vivo, tem a sua genética, né? Tem as suas estampas, né, hereditárias no seu DNA ou RNA, e uma das possibilidades de enfrentamento sério ou mais longo da pandemia seria as variações das bases que constituem esse equipamento genético, né? O que nós chamamos de variantes, né? De mutações. E hoje o conhecimento, né? Primeiro da detecção das mutações, né? Que exigem um olhar de epidemiologia molecular, né? Se torna extremamente importante. Muito provavelmente, os vírus foram os primeiros organismos, não podemos chamar de seres vivos realmente, porque as primeiras estruturas, vamos chamar de bacterianas, eram realmente umas células, são células muito primitivas e foram originar as bactérias e as arqueias. Mas os vírus estão numa posição que a gente tem que discutir melhor, porque também há a possibilidade que os vírus tenham sido eles os primeiros, transportando o material genético, e muito provavelmente infectando as células primitivas e levando o material genético para elas. Então, provavelmente, você fez uma boa pergunta, provavelmente os primeiros estruturas básicas também contaram com os vírus para montar as suas estruturas genéticas, transferidos de uma bactéria ou do exterior para outra. Isso é interessante. Professor Sérgio Olavo, né? Recentemente houve uma homenagem ao caro amigo, né? Com diferentes dimensões, né? Uma para a gente comemorar os 90 anos de vida do caro amigo, e uma vida proveitosa e que já apresentou até agora inúmeros legados e vai representar também. E me lembro que, ao completar 70 anos, foi homenageado com uma placa no Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. E, recentemente, uma outra placa de 90 anos, né? E eu vou propor já
começar a confeccionar a placa dos 110 anos, né, do caro amigo. E também, nessa ocasião, foi lançado o seu último livro, que eu chamaria de acúmulo de sabedoria, de conhecimento, de reflexões, de uma vida toda envolvido na ciência, né? Esse livro, que é editado pela Pedagógica Editorial, tem um título muito criativo, que é O Homem Microbiano. Poderia relatar a história, os estímulos para escrever esse livro e qual será a importância da leitura por todo mundo desse brilhante livro, que eu já quase li totalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, esse é o 10º livro que eu estou escrevendo e talvez eu tenha que fazer muito esforço para chegar aos 110, aos 100 anos de Lúcio Filho, carinhosamente, com boa intenção. Mas ele foi baseado, esse livro, na origem da vida. Esse é um processo, a origem da vida tem, né, despertado a curiosidade, a atenção, o estudo, desde há longo tempo, e desde a época que não se sabia como é que nascia um organismo, e era a biogênese, conhecida porque as bactérias podiam aparecer em qualquer canto e achavam que aquilo era espontâneo no nascimento. Depois, graças ao Pasteur, passou a ideia da biogênese. Mas a coisa, e essa é correta, mas isso se explorou muito, só não se explorou como é que esses fenômenos devem ter ocorrido. É claro que na literatura tem muita especulação, muitas ideias, não é nada novo que eu estou falando, mas o que se tinha até o momento era uma explicação da origem da vida, mesmo que seja a partir de bactérias, mas não molecularmente falando. Então, eu resolvi escrever esse livro para contar essa história, agora recente, que as bactérias seriam nossos precursores, né? Seriam nossos antecessores, digamos assim, mas escrevendo toda essa versão que existe na literatura pelo lado molecular, tentando ver até que ponto a gente poderia ter certeza, ou quase certeza, ou pelo menos o direito de imaginar que realmente as bactérias foram as nossas, né, personagens precursoras. Quer dizer, então, na realidade, o livro, ele é o principal personagem do livro são os micróbios, né? São os autênticos formadores e transformadores da vida, né? Então, existe um trajeto longínquo, né, que separa as células eucarióticas, né, das ancestrais microbianas. Então, foi daí que teve a inspiração do livro. Mas a história é longa, eu tenho, né, posso comentar algumas coisas. Mas, na realidade, as bactérias, elas pavimentam esse longo caminho evolutivo que teve a origem da célula eucariótica, né? Quer dizer, por 500 milhões de anos, os micro-organismos e seus hospedeiros multicelulares, somos nós, evoluíram e se adaptaram entre si. Então, um período bem longo. Se bem que a vida, as bactérias mesmo, né, a vida começou recentemente na Terra, né? Nós temos o planeta Terra 4 bilhões e 200 mil anos e a vida começou há 750 milhões de anos, né? Então, a vida, os humanos, os eucariotos.
Bom, outra coisa importante é a gente salientar que os humanos, né, e as bactérias compartilham o genoma. Isso é uma pista muito interessante, porque cerca de 37% dos aproximadamente 23 mil genes humanos homólogos são de domínio bacteriano, são homólogos à bactéria. Então, e 28% são homólogos a eucariotos primitiva, simples, tipo levedura, etc. Então, há um trajeto que você sente que é uma filogenia que acompanha esses organismos, né? E tem outro lado interessante. Você pode querer... Nós investigamos todas as possibilidades moleculares da origem dos organismos vivos, são vários capítulos, e depois nós levamos essas bactérias para correlacionar essa dinâmica, esse equilíbrio dinâmico entre humanos e seus simbiontes. Aí fala-se muito de que nós temos muito mais organismos bacterianos, células primitivas, do que as nossas próprias células. Também temos muito mais DNA das bactérias do nosso organismo do que o nosso próprio DNA. Então, há de se prever que há um encadeamento evolutivo, e, dependendo desse encadeamento evolutivo, o homem depois mostra como resíduo essas estruturas que eu acabei de falar para você, né? Esse intercâmbio que nós temos até hoje. Isso. É muito interessante, professor Sérgio Olavo, porque em 2006 eu tive a oportunidade de organizar e coordenar uma mesa redonda no Congresso da Sociedade Brasileira de Progresso e Ciência, em Santa Catarina, sobre a origem da vida humana, né? Em que, além de bioquímicos, geneticistas, participaram também filósofos, teólogos, né? E com a participação do nosso saudoso professor Salzano, né? Que é homenageado no seu livro. Quem sabe a gente possa pensar em organizar um painel para discutir os vários pontos, reflexões, conceitos da origem da vida e, especialmente, da vida humana. Professor Sérgio Olavo, nós estamos chegando ao fim do programa e o nosso movimento ele procura envolver os jovens na construção de caminhos para que a gente tenha um mundo melhor e mais justo. Poderia, nesse minutinho final do programa, enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Muito bom. É bom lembrar, inclusive, que ontem foi o Dia Nacional da Educação. E eu refleti muito sobre isso. Eu queria conversar com você isso mesmo, sabe? O que acontece é que agora nós estamos num momento especial da vida, do mundo. Tudo que se falou até agora tem valor, mas sofreu uma modificação muito grande. Por exemplo, nós estamos, em primeiro lugar, estamos pagando uma fatura muito alta, muito grande, deixada pelos nossos governantes seculares já, né? A corrupção no Brasil tem um significado negativo sobre a educação, visivelmente visto. Um outro problema que me preocupa é a pandemia, porque os estragos causados por ela, né, poderão não ser tão facilmente recuperáveis, ou vai levar um muito longo tempo, né? Um outro problema que me deixa preocupado, para projetar isso para o futuro, é a velocidade com que as alterações do mundo estão ocorrendo, né? Então, o mundo está mudando muito rapidamente.
E isso reflete sobre os seus habitantes. Nós temos, por exemplo, um estudo que nós podemos considerar, talvez seja possível mesmo, o antropoceno, não o holoceno como nós tínhamos até agora. Isto é, pode ser uma nova época realmente, ainda não está bem provado, mas, de qualquer maneira, nós temos modificações tão grandes sobre o aquecimento central e as suas consequências global, né? E que vai refletir sobre humanos, a poluição, produção de alimentos, a carência d'água, desflorestamento e as consequências disso, as epidemias também, de concorrência da falta de alimento, procura-se destruir matas para se construir uma agricultura, né? E, então, eu acho que realmente tem que ser o futuro, as gerações, os jovens, têm que pensar de que eles vão ter que ter uma obstinada e patriótica instrução, educação, e vai ser muito difícil, muito, né, problemático a gente fazer uma projeção assim com muita segurança, porque tudo mudou muito mesmo, né, Isaac? Você concorda? Concordo plenamente. Bela mensagem, professor Sérgio Olavo. Queria lhe agradecer imensamente essa conversa importante e interessante. Talvez pela limitação do tempo nós não tivemos oportunidade de explorá-lo, mas vamos articular uma profundidade nesse assunto tão importante como foi escrito no Homem Microbiano. Então, professor Sérgio Olavo, muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022-2030, o Brasil e o Mundo que Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do canal Suprem. E gostaria de agradecer imensamente a atenção de todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá!